1972, L'impatiente des mots traîne sur ma table. Le bal tremblait. Je pense qu'ils disparaissent vite, très vite. Ancien. Et donc j'entends rien. Seule épave d'un Il océan. n'y a pas la musique. Maintenant Dans les livres, porte une robe pas de noire, livres. celle qu'elle portait au bal de Estala, C'est-à-dire que 90% écrite dans le ravissement de l'Olma. des livres ne sont pas des livres. Les hommes sont en smoking Ce sont noir, des lectures, Ainsi c'était à l'exception du vice-consul de France, comme le journal qui est en blanc, qu'on lit dans le porte un bain. smoking blanc. le bal Quand on prend un bain, Les autres femmes de la réception sont ça, il n'y a pas de... Clínica. Para essa mesa, nós teremos e agradecemos as presenças do professor e psicanalista, professor da USP, psicanalista Christian Dunker. Dispensa apresentações, mas é sempre bom lembrar seu prêmio Jabuti de 2012 como melhor livro de psicologia e psicanálise. Maria Tereza Lemos, psicanalista, e Cristóvão Giovanni Bulgarelli, psicanalista, membro do Espaço Psicanalítico de Goiânia, professor da Universidade Federal de Goiás, e tanto Maria Tereza quanto o Giovanni são também membros do UTRAT. Passo imediatamente a palavra a vocês. Christian, primeiro. Alô? Bom dia, pessoal. É um grande prazer, é uma satisfação, uma honra, né? Estar de novo aqui com vocês no UTRAT. O Cristóvão estava me lembrando dos primeiros UTRATs, né? Os cartazes estão ali, eu acho que na sala da Nina. Já é uma trajetória, né? de acumulação, né? De feitos, de pessoas, de histórias, né? Eu queria realmente parabenizar a Nina por essa coragem, essa persistência, né, nesse projeto. E o meu texto é, no fundo, uma tentativa de avaliação de quais as novidades, né, quais os ganhos que a gente poderia ter para a construção de casos clínicos no assim chamado último Lacan, né? Daí o título Usos e Abusos do Último Lacan, né? Tentativa de tirar algumas implicações, consequências, né? De como pensar, repensar a teoria da construção de casos, a teoria da escrita de casos com Lacan, ou na tradição lacaniana, né? Uma das características mais salientes e transversais do ensino de Lacan é a reflexão sobre o fim. Percebe-se que o escolho clínico dessa ideia é a força propulsora representada pelo tema do final de análise, e pela ideia de aprender o tratamento como um conjunto, composto pelo início, meio e fim, tal como se apresenta em textos seminais como Além do Princípio da Realidade e Simbólico Imaginário e Real. Ou seja, a tentativa de fazer, como diz o próprio Lacan, a fenomenologia da experiência psicanalítica como uma totalidade infinita. Obviamente, isso remonta às suas origens hegelianas e à reflexão que esse autor introduziu sobre o fim da história. Essa ideia, que em Hegel é relativamente lateral e simples, ou seja, a ascensão do liberalismo e a conquista da igualdade jurídica, torna-se, né, com a figura do cidadão, torna-se em Lacan o ponto de junção com o seu segundo princípio do método, a saber, o conceito de estrutura como totalidade furada. O terceiro princípio, se é que podemos fazer essa relação, o terceiro princípio do método lacaniano, incidiria justamente sobre outra preocupação, outra vertente de consideração sobre o fim. E diz respeito às propriedades imanentes e irredutíveis do nó borromiano, ou seja, aos limites desta totalidade disjunta, composta pelo real, pelo simbólico e pelo imaginário. Claro que essas incidências do método só são realmente operantes sobre o fundo específico que chamamos de ontologia da negatividade, que, de certa maneira, contrabalança esta abordagem fundamentada no ponto de vista da totalidade. Nesse cenário, é muito compreensível que a própria fase terminal do ensino de Lacan torne-se um problema espontaneamente crucial. Afinal,
É ao fim, com o corte representado pela morte do autor, que podemos constituir um conjunto de sua obra. Tenho cá minha suspeita de que a dificuldade de compor um corpus de textos que inclua os seminários, artigos, os demais textos conhecidos de Lacan, passando pelo problema do estabelecimento do seu ensino oral, passa por esse temor de expor este pensamento da totalidade ao seu fechamento, ainda que imaginário, no conjunto dos textos que a partir de então reconheceremos como formando o cânon lacaniano. Desconfio também que é por isso que se trabalha tão pouco com a fase neurológica de Lacan, ou com a sua obra, se é que isso é uma obra, né, com os seus textos epistolares, né, com as cartas, que mesmo não sendo tão extensa quanto a de Freud, é ainda assim muito expressiva. Há um temor e uma política envolvidas no fato de que chegamos a esse estado de coisas no qual poderíamos dizer: eis aqui o que Lacan disse. Agora basta ler, entender, recriar esse conjunto, interpretar, agora pensado como totalidade da obra. A gente teme, inclusive, o uso dessa palavra, obra, né? A gente prefere ensino. Esse temor de fechamento, esse receio a deixar entrar na história, a contar como uma obra, tem um precedente muito nobre e por muitos séculos discutidos, que é o tema da morte de Sócrates. Segundo Platão, estando rodeado por seus discípulos, e já com o corpo frio e rígido, pela cicuta, o filósofo teria murmurado suas últimas palavras. Ultimíssimo Lacan, né? Críton, não se esqueça de pagar um galo que estamos devendo a Asclépio. Teria sido este um ato digno da psicopatologia da vida cotidiana, que lembra ao discípulo uma dívida doméstica, quase que esquecida, com um vizinho chamado Asclépio? Ou ao contrário, o Asclépio de que se trata é o grande herói mítico, pai da medicina, e o galo corresponderia a uma oferenda simbólica, o que tornaria o ato uma última e suprema ironia contra a ironia socrática, contra esta ciência do fármaco e da cicuta, que é a medicina. Nossa pergunta não é de saber se em seus derradeiros momentos Lacan teria reinventado completamente a clínica psicanalítica, composto uma espécie de síntese magistral, inaugurando uma nova orientação de pesquisa em psicanálise, ou meramente lembrado ao seu jovem discípulo, Souris, que ele devia um galo à topologia dos nós. Nossa questão é saber como as possíveis transformações do estatuto da linguagem, dos conceitos, da clínica psicanalítica poderiam impactar o trabalho de construção de casos clínicos. Entendemos que se a mudança de abordagem, os cortes epistemológicos, as reviravoltas em paradigmas clínicos só realmente se verificam se encontramos ao mesmo tempo uma transformação consequente na forma de transmitir o que se faz. Isso pode implicar, por exemplo, ganhos de formalização que não são reais novidades clínicas, mas apenas modalidades mais claras e rigorosas de transmitir ao outro e tornar, portanto, tornar mais público o que se faz. Foi o que Lacan propõe ao reconstruir, por exemplo, o caso do homem dos ratos, por meio da noção de estrutura dos mitos, ou o caso de Ella Sharp sobre o homem-cão como meio de exposição do grafo do desejo, seminário 6. Né? Nesse caso, a clareza da representação permitirá redefinir ou pensar melhor os procedimentos clínicos e suas implicações. A segunda ilação se dá quando um desenvolvimento nocional, como a introdução da categoria, por exemplo, de personalidade, refunda em reformulações substanciais o método de exposição e construção, requerendo, por exemplo, pesquisa biográfica, entrevistas dirigidas com a paciente, entrevista com a família, observação clínica e, fato muito curioso e marcante, a leitura dos trabalhos escritos pela própria paciente. Esse conjunto de reformulações foi levado a cabo por Lacan na sua tese de psiquiatria, psicose paranoica em suas relações com a personalidade, em 1932. Que não é uma tese só importante pelos seus conteúdos, né, de tentar reunir a psiquiatria francesa e alemã, mas pelas inovações de método. Né, a construção do caso como uma espécie de construção de uma totalidade.
muito diferente do tipo de historial clínico que se praticava na psiquiatria da época. Nesse caso, suas mudanças do que se faz, que impõem novos problemas e exigem novas estratégias expositivas. A terceira condicionante da construção de casos clínicos é a própria concepção de clínica envolvida nessa asserção. Por exemplo, no Seminário 12, sobre os problemas cruciais da psicanálise, Lacan tenta aprender a estrutura do tratamento psicanalítico a partir da garrafa de Klein. Isso sugere que um caso possa vir a ser construído levando em conta as variáveis componentes desse objeto topológico, ou seja, uma exigência de método que decorre da suposição inicial de que tratamento psicanalítico se formaliza com esse objeto topológico, envolvendo, portanto, duas bandas de Moebius em sentido contrário, um círculo de interpenetração, um círculo de revolução, um objeto. Condições que, a partir de então, se impõem à escrita de um determinado caso. Algo análogo poderia ser feito em relação ao Seminário 15, sobre o ato, e a possível construção de um caso, tendo em vista a estrutura do ato, a reversão da transferência, a separação, a destituição subjetiva, e assim por diante. Também, se tomamos o método levado a cabo no Seminário 17, poderíamos construir casos nos quais se trata de elaborar o giro do discurso da histeria, ou o giro ao discurso da histeria, e assim por diante. Temos então três estratégias, três modos de relação entre a escrita e a clínica. Na primeira situação, o caso já vem narrativizado. E é sobre esta narrativa que aplicamos conceitos e matemas. O escritor é um, o clínico é outro. Talvez o fato de que ele tenha sido redigido por outro analista, seja ele Freud, Melita Schmidberg ou Ernest Clis, não é tão relevante ou importante quanto o tipo de redescrição conceitual que se pode obter sobre o material narrativo. No limite, para essa primeira estratégia, trata-se de exercer uma formalização clínica que extraia do material narrativo sua estrutura semiológica, diagnóstica, seus pressupostos etiológicos, sua teoria da causa, sua teoria da transformação, levando em conta a evolução do caso. Temos aqui uma condição elementar que é a disposição mínima em pelo menos duas cenas, que permite a formalização de ao menos uma série transformativa, conforme o método estrutural posto por Lévi-Strauss e extraído da teoria do trauma em Freud. Aqui o método de investigação, com seu regime específico de verdade, se impõe ao método do tratamento. Na segunda situação, a experiência mesma se altera. São as peculiaridades da forma da praxis que exigem transformações de método e criação de táticas expressivas coerentes e congruentes com o real que está em jogo nessa experiência. Ou seja, se a primeira estratégia tem a verdade como horizonte, a segunda tem o real. Nesse caso, é o método de tratamento que dá as cartas, em relação ao método de investigação. Observemos que se no caso anterior as narrativas literárias como Hamlet, Édipo ou Antígona são convocadas pela sua universalidade expressiva, aqui elas têm outra função, a de apontar situações raras, vindouras ou no horizonte da subjetividade de nossa época. Retomar a expressão de função e campo. É por isso que Lacan recorre aos clássicos da antiguidade ou às narrativas muito estáveis, como o mito, quando opta pela primeira estratégia, e escolhe linguagens de vanguarda, como Duras, Joyce ou Claudel, e por que não dizer Marguerite Anzieux, esta diva do surrealismo, quando se trata da segunda abordagem metodológica. Contudo, se no primeiro caso fala mais alto o método clínico e no segundo as aspirações terapêuticas, há ainda uma terceira situação onde se trata do tempo na linguagem, tanto no sentido de suas propriedades mais universais quanto de suas propriedades mais particulares. Esse seria o caso da construção de casos clínicos que possuem força e valor de testemunho, ou daqueles casos nos quais a forma de exposição não pode ser dissociada do conteúdo clínico argumentado. Esse é o caso dos casos que se relacionam com a ideia de cura ou na perspectiva do cuidado de si. Um exemplo dessa perspectiva se encontrará no esquecido e curiosamente pouco comentado caso Marcel, relatado por Lacan em 1931, um ano antes, portanto, da tese, no contexto da introdução de um conceito que não fez carreira
inicialmente no Lacan, que é o conceito de esquizografia, a escrita da esquizofrenia. A escrita como método diagnóstico da esquizofrenia. Lembremos que no exame desse caso, as propriedades peculiares da escrita desta professora primária, que resistia a ser dominada pelos homens, permitiam que o diagnóstico de paranoia fosse feito com maior clareza em função da aparição declarada de certos fenômenos elementares de imposição de pensamento e de leitura. Outro tema pouco comentado. Existem fenômenos de linguagem, né, de fenômenos elementares, de intrusão, ligados à leitura, à obrigação de ler. Né? Infelizmente, isso não acontece entre nossos orientandos com tanta frequência. Mas existe clinicamente. Marcel se acreditava, e aí é textual, fazendo evoluir a língua, fazendo secar as velhas formas. É assim que ela se relacionava com as cartas que ela produzia. Lacan acreditava, por sua vez, que na escrita se podia verificar com maior facilidade a convicção última de seu elevado valor próprio, a relação de perplexidade entre aquele que escreve e sua própria escrita, a astenia passional dos delírios de raiva, de amor e de orgulho, a formulação mínima do delírio erotomaníaco e da reforma, o fundo paranoico da superestimação de si. Todos esses traços clínicos seriam preferencialmente visíveis, eles se tornariam mais salientes na escrita e não na fala. Nesse sentido, o caso, em sua modalidade expressiva própria e original, nesse caso a escrita, é que se impõe tanto ao método clínico de investigação quanto ao método terapêutico de tratamento. Mas então, o que entendemos pelo último Lacan? Entendemos que o último Lacan começa na 10ª sessão do Seminário 20, mais ainda, com a introdução dos nós em sua relação problemática com o touro. Essa é uma mudança importante porque afeta o regime de fundamentação da psicanálise, né? Porque nessa mesma sessão Lacan diz assim: até hoje não há nenhuma teoria dos nós. Aos nós não se aplica nenhuma formalização matemática. Então quando ele começa a usar os nós, ele cede, ele renuncia, né, a ambição de formalização iniciada com Frege, iniciada com o algebrismo pós-linguístico. Né. Destacamos nesse período, que vai de maio de 73 à sua morte em 1981, os textos, né, Seminário Lenon-Dubert, a terceira, Seminário RSI, as conferências americanas, o Sintoma, Le Succès, e o seminário de 1977 e 1978, Momento de Concluir, onde eu vou me deter. É precisamente nesse último seminário de Lacan, né, depois começa a fase do ultimíssimo. Né? O último vai até o momento de concluir. Depois do momento de concluir tem o... Bom, é precisamente nesse último seminário, Momento de Concluir, que Lacan conclui que a relação entre real, simbólico e imaginário é uma relação não ordenada. E ele afirma, então, eu cito, o nó borromiano tem por propriedade não nomear cada um dos círculos de modo unívoco. O nó borromiano pode-se designar cada um dos círculos pelo termo que se quer. E é indiferente que seja chamado I, R ou S, na condição de não se abusar. Isto é, de colocar todas as 3 letras. Assim teremos sempre o nó borromiano. Né? O que eu encontro aqui é um emprego e uma pré-definição do que significa abusar. Né? A noção lacaniana de abusar pode ser feita equivalente, pelo menos uma primeira aproximação, de todas as letras. Não colocar todas as letras. Como a gente diz em português, né? Ele disse com todas as letras. Abuso. Né? O não abusivo é que pelo menos falta uma letra, e isso permite as composições, então, tóricas e as composições borromianas. Convém perguntar como esta longa pesquisa sobre as relações entre a escrita, o real, o simbólico e o imaginário, relaciona-se então com o caso clínico. E aqui está a ideia que quero apresentar a vocês. Ou seja, de que as relações entre real, simbólico e imaginário sempre se darão diante de operações envolvendo o corte. Contudo, em meio a essa constatação, aparece essa recomendação inusitada de que isso ocorra na condição de não se abusar.
E abusar quer dizer colocar todas as 3 letras, de tal forma que conseguiríamos, então, nomear perfeitamente o RSI. Disso se depende um uso do modelo, onde as relações criam radicalmente os elementos, mas desde que esses elementos não estejam excessivamente nomeados. Ou seja, há uma preocupação com a hubris, né, com a ultrapassagem das nossas pretensões de nomeação, e caracteriza o abuso. A topologia muda no tempo. Por isso a escrita do caso é a escrita do tempo do caso. Antes e depois, todo e não todo, universal, particular, singular. Ora, há um equivalente desse abuso quando se trata da construção de casos clínicos, que imaginar que a problemática dos registros se aplica diretamente sobre o caso, rompendo, portanto, os princípios antes expostos do método lacaniano, de que toda exposição clínica deve conjugar estruturas antropológicas, de linguagem, e estruturas ontológicas. O ponto de partida é sempre a linguagem, e isso não muda com a introdução de noções como letra, linguisteria e de Lalang. Isso não muda com ocorre que os nós são ao mesmo tempo linguagem, porque escrita, e ontologia, porque real, simbólico e imaginário. Podemos ter os dois, mas não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Esse é o abuso. Abusar, nesse contexto, é usar as relações entre os registros, prescindindo dos seus sistemas específicos de escrita e das suas exigências de linguagem, ainda que reduzidas à operação da nomeação. É assim que entendo essa ideia que a gente está discutindo aqui, né, do uso do inconsciente, converge com a prática da letra. Né? Ele converge, ele não se sobrepõe, ele não se sinomiza, ele não se substitui, ele converge. Né? Ou seja, uma coisa é o uso do inconsciente, outra coisa é a prática da letra. Né? Elas encontram-se numa espécie de relação de não completamento. Né? Entre os dois, né, conforme a recomendação, né, o abuso do inconsciente, a gente poderia ler, é a prática de todas as letras, a prática sem o vazio. Né? Aqui eu lembraria um dos 3 textos da escrita chinesa que o Lacan leu com a ajuda do Teng. Né? Um é o Lao Tse, o outro é o Mencius, e o terceiro, meio conhecido, é um texto sobre observações sobre a pintura feita pelo monge Abóbora Amarga. Né? É um texto do século XVI, e onde o conceito desse trabalho é o seguinte: se você quer aprender a pintar, fazer caligrafia, que é uma mistura, né, você tem que escolher o ponto de vazio. O resto é só um entorno que você dá para esse ponto de vazio. Né? A arte da pintura é envolver um vazio. A estrutura geométrica, a estrutura projetiva, a estrutura de paisagem, toda a pintura, ela se deduz do lugar onde você põe o vazio. Né? Exatamente essa posição intervalar, né, entre o uso do inconsciente e a prática da letra me parece fundamental, né, e aparece nesse texto sobre a escrita, nesse caso sobre a pintura. Retenhamos que o ponto de impossibilidade da escrita do caso é justamente que ele fracassa em nomear o real. E o que restringe essa nomeação é que o analista faz parte do próprio caso. No mesmo seminário sobre o momento de concluir, Lacan afirma que o psicanalista é um retórico porque ele retifica. E aparentemente essa retificação depende de 4 operações discutidas ao longo do seminário. Operações que vão intercambiando então a ordem e o processo de nomeação dos touros. Né? O corte, são essas operações. O corte, o furo, a equivocação e a inversão. Por exemplo, numa determinada passagem, Lacan diz: o analista corta, o que ele diz é corte. Isto é, participa da escrita na medida em que equivoca sobre a ortografia. É uma tradução do corte em termos de estrutura da escrita. Ele escreve de um modo diferente, de maneira que, pela graça da ortografia, soa outra coisa que o que é dito, com a intenção de dizer. Isso é, conscientemente, na medida em que a consciência não é evidente. É por isso que digo que nem no que diz o analisando, nem no que diz o analista, há outra coisa senão escrita. De fato, isso nos reenvia ao primeiro seminário da série dos últimos, o único no qual se discute, essa é uma proposição,
sujeita a objeções de vocês, né? O único seminário no qual se discute um caso, se é que é um caso, é o seminário de Joyce. Mas que, em verdade, não é exatamente um caso, né? Um autor, Joyce, e, na verdade, a relação entre um autor e sua obra. E, na verdade, é a sobredeterminação que a escrita impõe à relação entre o autor e sua obra. Se não, vejamos as teses que Lacan traz sobre Joyce no contexto do modelo borromiano da escrita, né? Teses ou asserções, né? Primeiro, textual. Joyce era louco, né? Presume-se que a teoria borromiana, portanto, possui esse nível de escopo diagnóstico. Ela seria capaz de distinguir o louco do não louco, né? Senão a pergunta não teria muita procedência. Segunda asserção. Há uma compensação dessa demissão paterna, dessa ferverfum, no fato de Joyce ser imperativamente chamado, né? E aí ele está usando um conceito conhecido, né? O nome próprio é, nele, alguma coisa estranha. O nome próprio faz tudo o que pode para ser mais do que um S1, né? Ou seja, há nome próprio e ele está às voltas em se destacar, em se separar, em não se reduzir ao significante mestre. Terceira asserção. Joyce possui um ego de maneira bastante diferente, de natureza bastante diferente, na medida que suspende as relações de reconhecimento, né? Na mesa anterior, Dominique estava falando dessa problemática, né, da suspensão do reconhecimento, e ela me parece uma problemática central do último Lacan, né? Não mais o que pode ser reconhecido e o que não pode ser reconhecido, mas o fracasso, né, do processo de reconhecimento, ou aquilo que está além da gramática de reconhecimento, né? E isso teria ocorrido na declaração, na leitura que o Lacan faz do Joyce, por quem quer que seja, devido à surra que ele tinha recebido quando criança, né? Quando adolescente, o Joyce. Quarta asserção. Há um não enodamento borromiano entre o real e o imaginário que é cogido pelo ego. Antes disso, o inconsciente estaria ligado ao real, conforme atestam as suas epifanias. O que é indiretamente uma definição do que é uma epifania, né? Um inconsciente que aparece ligado ao real. A quinta asserção importante é de que o texto de Joyce é todo feito como um nó borromiano, ou a escrita essencial ao seu ego, né? Temos, ao final, uma única operação que é borromianamente demonstrada, a de que ali onde o real devia passar por cima do simbólico, ele passa por baixo, e que a escrita ego de Joyce forma uma sutura, uma emenda, representada por um círculo que, suplementarmente, impede que real e simbólico se desliguem. Mas tal estudo e tal conclusão ocorrem em um contexto muito específico, ou seja, o livro, um retrato de um artista quando jovem, um pouco do Ulisses também, mas principalmente esse, que é um tempo ensaio, realização preliminar de um tipo novo de escrita e simples texto autobiográfico. Quero chamar a atenção para o fato específico desse trabalho, ou seja, testemunho singular de uma vida e, ao mesmo tempo, uma espécie de livro metodológico do Joyce, onde ele explica como ele se tornou, né, um artista. Um método para a ordenação de seu sentido e um experimento de linguagem. Esta frase que a gente viu ocorrer no caso Marcel, ela reaparece no comentário que o Lacan faz do Joyce. Joyce está fazendo evoluir a língua, fazendo secar as velhas formas, né? Ou seja, tanto para Marcel, a esquizofrênica do jovem Lacan, quanto para Joyce, se trata de um empreendimento de aperfeiçoamento da linguagem, de criação, né? Os neologismos, eles não fundam apenas um outro campo semântico, eles fundam um novo mundo, né? Como só ia acontecer nas linguagens de vanguarda, né? Elas são incompreensíveis para a gente porque elas estão, vamos dizer assim, à frente do seu tempo. Elas pretendem inventar um mundo para o qual ainda não há um sujeito que o habite. O problema que insiste aqui é saber se Joyce, então, é um caso clínico ou não. Se devemos incluir essa perspectiva em todo o caso clínico, né? Ou seja, aquilo que ele ainda não foi, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ele pode vir a ser. Se ele é um caso, isso decorre de que Lacan escreveu. E se ele não é um caso, o que ele nos ensina sobre escrita dos casos no último Lacan? Quanto a isso,
eu, com essa hipótese, com essa pergunta, né, faria um breve recenseamento do que vem falando os comentadores sobre esse último momento. Né? Segundo Jacques Lamillère, o último Lacan é uma exploração sobre a psicanálise como impossível. E se seguimos essa tese, a escrita do caso deveria se organizar pela procura da impossibilidade do caso, seja pela sua relação clínica, seja em sua dimensão terapêutica, seja em sua relação de escrita. Por isso, argumenta Miller, que não há mais tradução ou formalização de conceitos freudianos, mas dissolução. Portanto, os casos inspirados no último Lacan deveriam ser casos anticonceituais, antimatêmicos, né? Casos que renunciam à perspectiva de explicação, renunciam à perspectiva de exercício do método clínico. Né? Curioso, contradição, né, com a ideia de que existiria uma última clínica. Né? A escrita não é mais tradução em busca de sentido, mas precipitação de não sentido. Seu modelo não é mais a ciência, mas a arte. Né? E aqui a gente deve lembrar a conferência sobre a Weltanschauung, em que Freud diz que a psicanálise partilha da visão de mundo da ciência, né? E não da arte, porque a arte não está referida à realidade. Né? Bom, contas a ajustar, não que devemos seguir esse preceito freudiano. Mas seu ideal não é mais um tema abstrato, mas um nó realista. Nesse caso, o abuso do último Lacan recai no truque de dissolver os conceitos freudianos para melhor instaurar uma legitimação clínica que prescinde da clínica ela mesma. Ou seja, uma legitimação que caberia à racionalidade do crítico literário, por exemplo, estabelecer. Jean Le Goffet também parece se indispor com esses abusos do último Lacan quando se trata de reduzir o caso clínico a vinhetas, cuja função seria a ilustração de situações individuais que caem sobre o domínio de um universal que engloba completamente a particular mínima. Esse excesso do conceito em sua relação com as subsunções positivas, que reúnem uma economia geral, realismo filosófico e ordem política centralizada, em uma semiótica cujo fundamento é o indício do real, né? Escrever o caso é seguir os indícios do real, contra esse discurso, cujo padrão de verdade recai no número de vozes de endosso, ele propõe um modelo capaz de, ao mesmo tempo, conter e representar regularidades clínicas, criticar os conceitos pela experiência, que eles teoricamente escrevem, e postular existências sem que essas se prendam a essencialidades. Ora, a lógica inclusivisionista é própria do que chamamos de método clínico. A crítica dos conceitos pela experiência deve seguir algum parâmetro pragmático, como se discute no âmbito terapêutico. E, finalmente, o reconhecimento de existências sem essências constantes, às quais elas seriam correspondentes, caem sobre o critério que chamamos de cura como produção de singularidade. Ou seja, no caso da apreciação de Le Goffet, o abuso do último Lacan é, de novo, elocubrar sobre a consistência da obra. Né? Confiar de mais ou de menos nos conceitos. Porges também intui que a descoberta dos nós e da escrita borromeana, Henrique Porges, né, questiona e ultrapassa a distinção entre teoria e prática, e que, ao mesmo tempo, essa escrita pode ter em si efeitos terapêuticos, e transcende a oposição individual e coletivo. Nessa linha, ele interpreta a casuística lacaniana com a seguinte hipótese. Sustentamos que Lacan, estou citando Porges, né, quis uma transmissão da clínica não como Freud, por intermédio da publicação de relatos de caso, mas por seu estilo, justamente mantido como referência. Ora, a tese posta dessa maneira é um exemplo do que chamo de abuso do último Lacan. O estilo reúne a queda do objeto e coloca todas as letras de récit, mas isso significa unificar a escrita e os seus pressupostos metodológicos e a clínica. Significa indiferenciar uma da outra e unificar a praxis da psicanálise em uma única política na qual as categorias como estilo e enunciação ou discurso sem palavras definiriam a legitimidade da construção do caso. Falar em estilo dessa maneira, e a Nina, estamos discutindo com o Gilson, né, sobre o excesso, né, que recai nesse conceito, não que ele seja um conceito pouco proveitoso, mas que ele está hipertrófico. Falar em estilo dessa maneira é forçar a soberania
e reforçar a autoridade da recepção em relação à inventividade do autor, se é que ainda achamos que o estilo é ou outro a quem nos dirigimos. Conclusão. Em seu ultimíssimo momento em Caracas, Lacan voltou a reforçar a força da crítica da totalidade e sua definição rápida do que vem a ser o real. Observem, agora eu cito Lacan, que em Meu Nó o real fica constantemente figurado como a reta infinita, ou seja, como o círculo não fechado que supõe. Com isso se sustenta que só pode ser admitido como não todo. Mais uma vez, e desta vez pela última vez, Lacan afirma que o real não pode ser fixado nem a um nome, nem a uma letra. Se há uma consequência dessa tese para a escrita de casos clínicos, essa nos remeteria ao uso do real, do simbólico e do imaginário como modos de relação e de fracasso de relação. Escrever o caso é fazer a sua clínica, mas é fazer também a sua terapêutica, e ainda assim deixar espaço para a não totalidade, seja ela da escrita do conceito, seja ela da escrita do analista, ou seja ela aquela escrita que comporta o vazio, ou pior, o abuso. Obrigada, Alficha. Agora, com a palavra, Cristóvão Giovanni. Bom dia. Obrigado à comissão organizadora pelo convite. Obrigado às demais comissões e a todos que trabalharam por esse momento e por esse evento, para que esse evento esteja acontecendo. A dimensão de objetualidade na clínica psicanalítica. Cristóvão Giovanni Burgarelli. Quando fui escrever meu texto, achei esse título feio, muito feio. Antes de começar, fiquei por algum tempo lembrando parte de uma música de Zé Cabaleiro. Ele canta, repito, rumino versos de um velho bardo. Parece fome o que eu sinto. Eu sinto como se eu seguisse os meus sapatos por aí. Eu sinto como se eu seguisse os meus sapatos por aí. Arrebatamento de Lowenstein. De que se trata? Arrebatamento que pertenceria a um sujeito, sujeito da frase. Isto é, que se dá ali no lugar em que estaria Low. Arrebatamento para poder estar nesse lugar de Low. Ou arrebatamento de alguma lolidade. Pedra, tesoura ou papel? O sintagma de Lowenstein ganha ares de sujeito ou de objeto? Low arrebata ou é arrebatada? Talvez precisemos pensar essa voz no entre duas pulsões. Voz reflexiva média. Trata-se, segundo Lacan, no Seminário da Angústia, de que o objeto A se liga à constituição do sujeito no lugar do outro e o representa. Ou então, dizendo de outra forma, trata-se da relação estrutural que o desejo mantém com o objeto que o causa. Não só Lowenstein, mas também Tatiana Kahl, Jacques Rode, Michael Richardson e Anne-Marie Streeter ganham existência nas bordas de um olhar cujo limite se converte em beleza. Beleza que Marguerite Duras suga do real e situa entre o infortúnio e a felicidade. O perigo como porta entreaberta entre uma coisa e outra. Ser e não ser, viver e morrer, o amor de gente comum e o amor dos fidalgos da corte. A estrutura que passeia pelas ruas ao acaso ou não, e a estrutura de ficção. Alguns raios daquele centro de olhares do baile de Tebit infiltraram na minha pele. Eu sou o objeto, o outro ou eu próprio?
Eis a escolha. 1, 2, 3. O objeto amassa e quebra o outro. O outro corta o eu. E o eu embrulha o objeto. Parece que entendo porque, apesar da sincronia, montaram junto comigo esse enfeite, uma caixinha de presente. Siderei-me a ponto de quase nada estranhar nas inversões montadas. 3, 2, 1. 1, 3, 2. Pedra, papel ou tesoura? Sou homem ou saco de batata? Louvo-Sten diz: eu o escolhi. Aproxima-se. Olha, nunca nos aproximamos até então. Está branca, de uma brancura nua. Beija minha boca. Não lhe dou nada. Tive medo demais. Ainda não posso. Ela acha essa impossibilidade esperada. Estou na noite de Tebit. Pronto. Nela não se dá nada a Louvo-Sten. Ela segura. Ainda tenho vontade de fugir. Mas o que você quer? Ela não sabe. Quero, diz ela. Cala-se, olha minha boca. E então, de repente, estamos com os olhos grudados um no outro. Despótica, irresistivelmente ela quer. Por quê? Ela faz sinal. Não. Diz meu nome. Jacques Rode. Inocência de Lou pronunciando esse nome. Quem tinha observado a inconsistência da crença nessa pessoa assim chamada, senão ela? Louvo-Sten, a pretensa Louvo-Sten, fulgurante achado daquele que os outros abandonaram, que não reconheceram, que não viam a si próprio, inanidade compartilhada por todos os homens de Escitala, tão definidora de mim mesmo quanto o percurso de meu sangue, ela me colheu, me pegou no ninho. Pela primeira vez, meu nome pronunciado não identifica. Lola Valérie Sten. Certo. Através da transparência de seu ser incendiado, de sua natureza destruída, ela me acolhe com um sorriso. Sua escolha é isenta de qualquer preferência. Sou o homem de Escitala que ela decidiu seguir. Aqui estamos nós grudados. Nosso despovoamento aumenta. Nós nos repetimos nossos nomes. Sua escolha é isenta de qualquer preferência. Fiz uma anotação errada. Corrigi. Em vez de escrever sua escolha é isenta de qualquer preferência, escrevi sua escolha é isenta de qualquer diferença. Eu estava um passo à frente, ou seja, meu carro estava na frente dos bois, boar. Queria chegar depressa ao título desta mesa. Prática da letra, uso do inconsciente. Coisa tão simples de não pensar. Literatura é aquilo que a letra realiza. Clínica psicanalítica é fazer uso da realidade sexual do inconsciente. Em ambas, se faz notar a dimensão da angústia, pois o objeto desejado não é outra coisa senão um fulgurante achado que para nada presta. A felicidade? Segundo Lacan, em sua homenagem a Marguerite de Haas, pelo arrebatamento, Lou não olha. Embora na cena acima, Jacques Rode sinta-se por ela olhado. A questão é que o que acontece a realiza. É isso porque é isso. Não é manejo de percepção, não é efeito de alguma causa. É que a causa apagada de seu desejo e aquilo que agora ela prende, há uma ânsia. Ou seja, entre sua angústia e seu desejo, há o objeto A, que o significante pode apenas contornar, escamotear, mas que a letra pode com ele fundar uma realidade. Litera dura de Ra. Jacques Lacan diz, o objeto perdido nos diferentes níveis da experiência corporal, em que se produz seu corte, constitui o suporte, o substrato autêntico de toda e qualquer função da causa. E acrescenta,
O desejo sempre continua, em última instância, a ser desejo do corpo. Desejo do corpo do outro. Por isso é que se diz, é teu coração que eu quero, mais nada. Veja o seguinte, o calor do verão que Lowell suportou até aquela tarde em que se depara com Jacques Holden, saindo do cinema. Escuta agora Marguerite de Haas. Sim, existia nele, decidiu Lowell. Saía dele aquele primeiro olhar de Michel Richardson, o que Lowell havia conhecido antes do baile. Invento. Lowell habita mais de um corpo. E mais, tem hora que o vejo a alguns passos, lapsos de tempo, atrás ou à frente de sua imagem e de sua voz. Não há unidade. E funciona como se alguns órgãos já caídos ou cortados estivessem sempre podendo voltar, reconfigurando-o. Imagino suas fotografias, vasculho-as, mas nunca paro num ponto de certeza do que vejo. Suas palavras, poucas, também fogem aos compassos possíveis. Às vezes chegam antes da coisa a ser contornada. Às vezes retardam. E ainda não raro, não tem nada a ver com coisa alguma ali daquela cena. Elas próprias funcionam como coisas. O violino de Jean Beaufort não me ajuda em nada a não me fazer olhar de través com a coisa mentida por Lowell. Uma dúvida paira sobre minha cabeça, não é assim que se costuma falar? Mas eu não sei se é de fato coisa séria. Por que Lacan, o psicanalista, se interroga sobre o arrebatamento tanto de Lowell quanto de Marguerite? Mas quanto ao seu, ele afirma, decididamente subjetivo. O que significa tomar como método a exigência de que o analista se faça vidente do A, o objeto da fantasia, cuja fórmula é de saída a mesma que a da angústia? Isso mudaria toda a minha clínica? Mas esse não é um método comum. É uma baliza que não me dá direito nem a burrice, nem a grosseria de aplicar a psicanálise à literatura ou vice-versa. Recordo-me de uma frase que li no Seminário 8, e também do estranhamento porque fui tomado. Lacan diz, e até na experiência mais estranha a nós mesmos, que sejamos capazes de ser, afinal, aquele vidente, aquele que pode ver o objeto do desejo do outro a qualquer distância que o outro esteja de si mesmo. Não deu para esquecer ainda daquilo que o velho Freud falava. A menos que esteja bem familiarizado também com a ciência sexual, com a mitologia e com a ciência da literatura, um analista nada pode fazer de uma grande massa de seu material. Jacques Lacan comenta, em sua matéria, o artista sempre precede o psicanalista. Então ele não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho. Muitas vozes enviesando o meu olhar. Um labirinto, mesmo extenuado, depauperado, decido ir ao lugar onde pratico esse impossível. Minha clínica. Era esse o plano. Não quero perder o horário. Recebo uma paciente que me faz lembrar mais do que vagamente do ser de objeto que é Lowell tem. Prefiro não chamá-la por seu nome, mas também não me permito substituí-lo. Fica cá comigo. Em respeito ao núcleo íntimo de sua vida, que acontece de fato de novo nesse amor transferencial. Escuto-a de verdade agora. Foram 4 anos para não acontecer nada na minha vida. Eu nem lembro. Tudo ficou parado. Quando meu namorado sofreu o acidente, o Roberto, que eu já falei para o senhor, ele foi meu primeiro namorado, não contando o namoradinho de igreja, que era namoro só de falar, de ficar perto e nem de beijar. Depois que se tornou cadeirante, minha vida se resumiu em cuidar dele. Todos os dias ia ao hospital, levava coisas, cuidava, fazia companhia. Quando mudou para Brasília, ele passava a semana no Sara Kubitschek.
Mas todo final de semana eu ia para ficar com ele na casa da irmã. Era como se não existisse mais nada. Só acontecia essa única coisa. E sua vida, seu desejo, sua sexualidade? Eu não importava para nada disso. Eu só existia naquele lugar. Pensava que nenhum outro iria gostar de mim até o dia em que fiquei sabendo que de fato ele me traía. Tinha outra. Eu o sentia agressivo comigo. Muitas coisas estranhas. Muitas pessoas me falaram. Mas eu confiava nele e respeitava sua liberdade de não se sentir bem quando eu me fazia presente. Até o dia em que conversei tudo com ele e terminei. Ele me disse que decidiu ficar com outra porque se sentia incapaz, deprimido. Depois ele quis voltar. Voltamos, mas eu não queria mais. Eu estava saindo com uma amiga que tinha acabado de se separar e já percebia que outros me olhavam. Nesse mesmo tempo, comecei a namorar com o Maurício. Agora já é outra sessão. 3 à frente, escuto-a. Já era para não estar acontecendo mais isso. Há 1 ano que nosso namoro terminou e vira e mexe, porque coincide de irmos ao mesmo programa, esses encontros têm me deixado chateada. Mas esse não é o namoro que você ia terminar na sexta passada, é? Lembra que você me falou? Como aconteceu? Não aconteceu. Esse outro é o Ricardo. Ele não veio do interior nesse final de semana, não me ligou nem mandou mensagem. Preciso voltar uma sessão atrás. Acho que é uma ou mais. Ela tinha falado. O Ricardo é assim. Às vezes manda mensagem dizendo, estou chegando a Goiânia, vamos fazer alguma coisa? Eu falei para o senhor, eu não quero mais nada com ele. Mas quando eu decidi isso, bem naquele dia, lembra que ele estava aparecendo toda sexta e me convidando para sair? Nesse dia ele não me procurou e depois a gente só trocou mensagem uma vez, que foi na minha viagem com minha família para Cabo Frio, e ele estava no Rio e perguntou se eu estava pensando em passar algum dia lá. Eu disse que não e depois a gente não falou mais. Eu não entendo. Ele é diferente. Não me prende, não fica grudado, mas não manifesta nada. É estranho. Eu não sei o que ele pensa, mas sinto que não quer nada comigo. Pior, que nós vamos passar o Réveillon este ano no mesmo lugar. Eu fiquei sabendo. Quando fui pagar o convite, minha amiga me falou que ele já tinha comprado junto com vários amigos dele. Volto à sessão cujo assunto foi o Maurício. Ela fala, sexta não aconteceu nada, mas domingo aconteceu. Me conta. Sábado, meu amigo Antônio me chamou para ir para a fazenda com ele. Eu e mais alguns amigos. Às vezes a gente vai, fica lá sábado, dorme e volta domingo de manhã. E aí a gente chamou a Patrícia, que é aquela minha amiga, que na verdade está ficando minha amiga depois que ela terminou o noivado. E nós começamos a sair. Ela não foi porque me falou, tinha um chá de panela para ir. Lá na fazenda não aconteceu nada. Lá é assim, a gente come, bebe, fica lá à toa, dorme. O Antônio gosta, é o estilo dele. Quando foi domingo, a Patrícia me chamou para sair. Tá, eu topei. Fomos a um pub. Na hora que chegamos, eu estava descendo do carro, ela me fala que o Maurício, aquele meu ex, também ia estar lá. Ah, pensei, já estou aqui mesmo. Aí 1 hora lá dentro, a Patrícia falou assim, olha, só está chegando gente do churrasco. Vai vir todo mundo. Então eu descobri que ela tinha mentido, não tinha chá de panela nenhum. Ela estava num churrasco na casa do Maurício. Eu fiquei com muita raiva. Foi acontecendo que ela sempre ia lá na turma e tal. E voltava, mas eu não tinha visto ainda se o Maurício tinha chegado. Depois é que eu vi ela lá mais distante, conversando com ele, e a turma cá. Peguei minha bolsa, chamei um táxi e fui embora. Nem esperei na porta. Fui lá para a esquina. Mas uma coisa foi interessante. Eu conversei com ela e falei tudo o que eu queria. Antes, eu não era capaz de fazer isso. Falou pessoalmente, cara a cara? Não, por mensagem no WhatsApp. Já fui falando lá da esquina. E depois que cheguei em casa, concluí.
Ela ficou lá no pub conversando com você na sua casa, é isso? O que você disse a ela? Ah, um dia acho que vou cortar a Patrícia. Eu não entendo a dela. Parece que ela entra num joguete montado pelo Maurício. Ele é bobinho demais. Está sempre falando de mim para os amigos, dizendo que eu ainda gosto dele, que ele ainda vai ficar comigo. Lembra que contei para o senhor que naquele churrasco ele falou, porque as pessoas me contaram, que eu estava querendo aparecer, que eu não ligava para ele, ficava perto dos amigos para aparecer? O Antônio também não foi com a cara da Patrícia. Ele falou que ela parece falsa. Está sempre trazendo cenas para fazer render esses probleminhas. Para o Maurício, não está resolvido. Então ele fica com isso. E aí a Patrícia é amiga dele. Pensei que podia não ter nada a ver, mas aí acontecem essas coisas chatas. Se precisar, vou cortar mesmo. Eu falei para ela que não gostei, que não sou de misturar essas coisas, fica esquisito. Por isso é que eu gosto de amigos homens. Pronto. Agora tenho que me dirigir a vocês. Encarar mais este tanto de olhares. Tenho um caso. Estou implicado no jogo e não me resta senão jogar. Além desse testemunho clínico, estou convocado no jogo do outrarte. A outrar-me. E a partida caminha para o final. Arrisco um lance. Tesoura. Corte de patos. Quem sabe? Já escutei dizer que a angústia que emerge da vacuidade do amor pode levá-lo a fazer com que o gozo condescenda ao desejo. É essa a função da transferência. Situação falsa do amor? Mas é certo que ela já começa com a certeza de sua finitude. Na ditmansão dessa objetalidade, cabe à análise, com sua ética, esse sentido da sublimação. Enquanto que o artista, Marguerite de Haas, tomada como exemplo, ao dar existência de discurso à sua criatura, já recuperou através de sua arte aquilo de que aí se trata, a dignidade de ser em um objeto. Obrigado. Obrigada. Passo a palavra e o microfone a Tereza. Bom, tem algum tempo, né, eu diria até anos agora, eu venho reunindo algumas notas, alguns estudos, algumas hipóteses em torno de um trabalho sobre a barreira do belo, que o Lacan introduz no Seminário da Ética, da Psicanálise, junto com a barreira do bem, né? E esse termo, essa noção, nem vou chamar de conceito, né, da barreira do belo, é algo que sempre me surpreende pelo fato de isso, eu diria, ter pouco uso, ser muito pouco... não é só referido, mas eu acho que isso serviria para muita coisa. E pelo menos o que eu encontro até hoje, eu acho extremamente subutilizado, né? E, inclusive, isso começa pelo próprio Lacan, porque o Lacan, ele retomou isso muito poucas vezes. E um dos lugares onde isso aparece de novo é o texto da homenagem a Marguerite Duras, né? Ele tem dois momentos onde ele claramente faz uma menção. Um é logo no começo, quando ele introduz o arrebatamento, e ele diz que o que opera aí é a beleza, né? E mais próximo do final, ele vai dizer que aí tem um trecho maior, onde ele, acho que até um trecho que o Giovanni leu, que acaba no infortúnio, né? E então, para mim isso foi muito interessante, porque eu
me permitiu fazer algumas tentativas, vamos dizer, de operar com essa noção. Tá? Então, o que eu vou apresentar aqui é uma tentativa de amarrar algumas coisas a partir desse uso que o Lacan faz na homenagem a Marguerite Duras por via dessa questão do arrebatamento. Né? Então, eu vou tentar partir disso. Né? Bom, então, esse interesse pela barreira do belo, ele tem a ver principalmente com, eu diria, três vias para onde isso caminha. Né? Uma delas é a barreira do belo na sexualidade feminina, que é o que tem mais a ver aqui com a LOL. Uma outra seria vamos dizer, o uso, né, a tentativa de se valer disso na questão da arte, né? E uma outra seria na questão da teoria, e particularmente na teoria psicanalítica. Né? Bom, nesse caso, a gente vai ficar em torno dessa questão dessa função em relação, eu não diria ao feminino, mas propriamente ligada à questão do erotismo feminino. Eu nem saberia muito como distinguir isso, mas acho que é importante distinguir. Né? Porque eu quero chegar, na verdade, na questão do masoquismo feminino como esse recurso, né? Esse recurso do erotismo feminino e fazer uma articulação disso com a função do belo, da barreira do belo. Né? Bom, então, o caminho, eu vou falar um pouco dessa noção. Provavelmente muitos de vocês já leram isso, mas eu vou retomar algumas coisas para a gente poder fazer presente de que modo que o Lacan introduz isso. Né? Então, o caminho do Lacan no Seminário da Ética é apresentar o bem e o belo como duas barreiras. Né? E essas barreiras, elas não são sem relação uma com a outra. A gente pode depreender da leitura, pelo menos eu acho isso muito necessário, depreender que elas estão numa certa relação, que a gente teria que dizer que é uma relação topológica. Isso talvez não apareça imediatamente, e inclusive alguns autores, por exemplo, como a Diana Rabinovich, o modo como apresenta essa relação entre as barreiras é de colocar elas numa certa progressão. Então, no avanço do sujeito em direção ao seu desejo, que é o modo como Lacan fala disso no seminário, no avanço do sujeito em direção ao seu desejo, enquanto desejo do outro, essas barreiras, elas são, a gente poderia dizer, estruturais. A primeira barreira é a do bem e a segunda barreira é a do belo. Isso, aparentemente, como, por exemplo, está no livro da Diana Rabinovich, você tem como se fosse uma certa progressão. Né? Mas a leitura do Lacan permite que a gente pense de uma outra forma, porque de uma forma topológica, porque no seminário, das Jing, né, a coisa, sempre vai operar ali como esse vazio central. Então, quando ele fala desse caminho, esse movimento do sujeito, vamos dizer, na busca do seu desejo, enquanto desejo do outro, porque sempre isso é o ponto fundamental, ele se detém necessariamente nessas duas, eu vou dizer, consistências. Depois vou tentar explicar por quê. Uma é a do bem e a outra é a do belo. E o Lacan vai mesmo dizer que a verdadeira barreira, ele fala isso, a verdadeira barreira não é a do bem, é a do belo. Né? E é interessante que ele liga muito belo à verdade, né? O verdadeiro. A verdade o belo enquanto encobridor. E isso é a verdade. Não é encobridor da verdade, mas essa é a dimensão da verdade. Né? Então, por que, de uma certa forma, isso se perdeu tanto? Né?
eu acho que a gente pode imaginar, acho que uma resposta possível seria de dizer que a partir do momento em que o Lacan introduz o objeto A, porque no Seminário da Angústia a gente não tem ainda o objeto A, né? Então, a partir do momento que o objeto A é introduzido e as referências topológicas necessárias para abordar esse objeto são introduzidas, essas noções, elas talvez tivessem perdido, de uma certa forma, o interesse. Seria uma forma de pensar. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que não é assim que funciona a obra do Lacan, porque não há essa os conceitos eles não vão se integrando, né, numa integração assim dialética. Então, aquilo lá é incorporado e se perde. Então, como os conceitos são significantes, eles continuam resistindo a esse tipo de integração. Então, eu realmente não vou por aí, né? Bom, eu penso que, na verdade, essa noção ela é subutilizada porque ela foi muito mal lida, né? E principalmente porque ela é lida, em geral, como assim, ou um equivalente da sublimação, o belo é a sublimação, o que, minimamente, você lendo o Seminário da Ética, você vê que isso não cola, porque não é, né? E uma outra leitura equivocada é de tratar a barreira do belo como algo que seria, assim, vamos dizer, um efeito imaginário que deveria ser superado, sabe? Que é como se a gente pensasse, quando o Lacan está falando do avanço em direção ao desejo, é como se ele estivesse falando de um caminho onde o sujeito vai atravessar essas barreiras e a barreira do belo aí ela é uma barreira que o sujeito vai atravessar para chegar em alguma coisa que seria, vamos dizer, a falta a ser no desejo, tá? Então, quando eu falo dessa leitura topológica, eu acho que é porque a gente precisa entender que não há essa dimensão de atravessamento da barreira. E por quê? Porque isso muito, muito detida mesmo no texto do seminário. A gente tem que encontrar lá no seminário que essa noção de barreira, ela é introduzida primeiramente pela noção de barreira de contato do Freud, que é do texto do projeto que ele trabalha longamente no início do seminário. Então, barreira de contato é o que é aquilo que é introduzido e que a gente não pode pensar a barreira do bem e do belo sem entender que isso, de alguma forma, faz referência à ideia freudiana de barreira de contato, que implica no quê? Numa estrutura ou numa operação, vamos dizer, muito ambígua, muito complexa, porque ao mesmo tempo que existe aí, pela barreira, a ideia de um impedimento, é através desse impedimento que há um contato. Então, é barreira, mas é contato. É através dessa barreira que se faz contato. E nisso ele diz que a barreira do belo é mais próxima, ela é a verdadeira barreira, porque a barreira do belo é o ponto onde ele diz o engodo do desejo aparece. Então ela é verdadeira, porque o engodo aparece. Não? Bom, eu queria também dizer que a ideia do belo como barreira, nessa função de barreira, ela não está só ligada a isso que vem lá do Freud, do projeto, mas ela certamente foi roubada, eu digo roubada mesmo, não emprestada, porque não tem nenhuma referência aqui, ao Bataille. Porque no livro O Erotismo, no capítulo 13, que se chama A Beleza, eu sugiro que vocês leiam, porque é belíssimo e está muito melhor explicado
o que é o belo como barreira nesse movimento em direção ao desejo do que no Lacan. Tá? Eu até vou ler um trecho aqui para vocês. E esse livro, O Erotismo, ele foi publicado 2 anos antes do seminário. Tá? Então, eu vou ler porque esse trecho ele ilumina exatamente o tipo de, vamos dizer, de operação, de experiência que está em jogo quando Lacan está falando aqui do belo. Para a gente não cair nessa falsa leitura de que o belo teria algo a ver, por exemplo, com essa boa forma do estádio do espelho. O belo não é essa boa forma. Ele não é o bonito, ele não é o harmônico, ele não é a boa forma. Certo? Então, olha, ele diz assim, ele usa até essa mesma coisa de que é um movimento, de que é alguma coisa que o sujeito vai em direção ao seu desejo, né? No momento de dar o passo, o desejo lança-nos para fora de nós. Não podemos mais. O movimento que nos arrasta exige que nos quebremos. Mas o objeto desse excessivo desejo diante de nós liga-nos à vida que o desejo ultrapassa. Como é doce permanecer longamente perante o objeto do desejo, mantermos-nos em vida no desejo, em vez de morrer indo até o final, cedendo ao excesso da violência do desejo. Sabemos que a posse desse objeto, que nos faz arder de desejo, é impossível. Sabemos que uma de 2 coisas sucederá. Ou o desejo nos consome, ou o objeto dele deixará de nos abrasar. Só o possuímos na condição de que, pouco a pouco, o desejo que ele nos dá se apazigue, mas antes a morte do desejo do que a nossa morte. Satisfazemo-nos com uma ilusão. A posse do objeto do desejo dar-nos-á, sem morrer, o sentimento de ir até o fim. Não apenas renunciamos a morrer, como anexamos o objeto ao desejo, que realmente era desejo de morte, mas anexado à nossa vida permanente. Em vez de perder a vida, enriquecemos-la. Então fica claro aqui que o belo, o Lacan fala muito assim, a experiência do belo. Né? O belo não é, para o Lacan, o objeto. O belo é essa experiência que tem a ver com um dilaceramento do desejo que... por que isso detém? Por que isso segura o sujeito? Não é uma inibição imaginária simples, como algumas leituras colocam. É porque esse belo, ele se sustenta, né? Ele mantém alguma coisa disso que ele coloca bem freudianamente como vida, nesse movimento, que é um movimento de morte, que é um movimento de destruição. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que comporta esse fim, porque nesse objeto está, no belo, enquanto experiência, a morte está dada. O fim está dado. Tanto é que o Lacan vai dizer, é o limite da putrefação. Outro exemplo que o Lacan vai dar, aliás, 2 exemplos importantes do Lacan, é Antígona, caminhando para a morte, onde a morte está dada, né? E as vítimas do Sade, que ele fala que elas permanecem, elas não se desfazem, é alguma coisa que permanece no próprio ato de destruição. Então, percebe que aí também a gente está falando de uma consistência, mas não é a consistência do bem. É isso que o Lacan vai dizer de algo que é insensível ao ultraje. Que é o Bataille falar isso. Né? Ele fala que o belo, a função do belo é de ser profanado. E aqui ele está falando do erotismo. Esse belo é a mulher. Esse belo é a função da mulher no erotismo.
quanto mais bela, quanto mais distante da animalidade, mais ela provoca esse desejo de destruição, de profanação. Então, ele está falando aqui, não do erotismo feminino, mas ele está falando daquilo que a mulher aí vem encarnar. Né? Só que, por que isso é uma experiência? Porque isso é um momento, essa barreira é um momento. E o Lacan, ele mostra isso quando ele vai falar da Antígona, porque é um momento em que ela sustenta, enquanto sujeito, esse caminho para a morte está dada, e enquanto sujeito, ela sustenta esse desejo de morte. Então a gente pode dizer, bom, mas isso fracassa. Por quê? Porque ao morrer, ao morrer, ela perde a divisão, ela se transforma em símbolo. Não tem como o sujeito reter. O belo, ele é um momento em que parece que se retém algo desse movimento pelo objeto. Mas é um momento esse objeto. Tanto é que eu estou colocando esse negócio do Antígona para destacar esse fato de que é aquele momento ali onde há um sujeito que sustenta, é exatamente o que ele vai falar, por exemplo, em relação ao masoquismo. É isso que está na dimensão da destruição, mas sustentado por um sujeito. Ou seja, a divisão permanece. E, logo, isso se desfaz. Por quê? Porque com a morte, ela se torna um símbolo. Então, essa proximidade com o real, essa barreira que a gente poderia dizer em relação ao real, ela tem uma temporalidade. Bom, eu quis, então, fazer a referência a essas noções enquanto desenhando um tipo de topologia, né, para poder dimensionar o fato de que nesse caminho que o sujeito faz em direção, vamos dizer, ao encontro daquilo que é o desejo dele enquanto desejo do outro, e o Lacan diz nesse seminário, desejar e não desejar são a mesma coisa. Né? Esse desejo não é o desejo próprio, a não ser passando por esse desejo do outro. Né? Então, se a gente pensar essa estrutura dessa forma, significa que não há, na verdade, uma possibilidade de atravessamento. Né? Porque essa circularidade, eu penso muito aqui na garrafa de Klein. Assim, essas voltas, elas podem, inclusive, se tornar... elas podem, inclusive, voltar ao ponto inicial, que é o que o Lacan vai dizer, por exemplo, em relação ao masoquismo perverso. No masoquismo perverso, esse objeto, ele volta para a barreira do bem, porque ele se torna um objeto comum. Então, nessa tentativa de encontro a esse desejo, o modo pelo qual se responde o masoquismo perverso é de que esse objeto volta a ser um objeto do bem, um objeto compartilhável, que é o que o Lacan vai trabalhar em alguns capítulos do Seminário da Angústia. Então, a questão que aparentemente vocês podem pensar, bom, o que isso tem a ver com a LOL? Eu vou colocar em breve, mas a questão que se coloca aí, então, é se isso opera dessa forma, de que modo que existe... Então, como é que o desejo
pode ser sustentado por esse sujeito sem que ele perca a sua divisão? Porque o que o Lacan está dizendo é como que o sujeito, esse sujeito que é representado de um significante para o outro, esse sujeito da linguagem, como é que ele pode fazer frente a essa questão do desejo do outro e manter a sua divisão? Então, vocês veem que tudo isso aqui, essas barreiras, elas estão sempre girando em torno da função do fantasma. E as duas têm relações diferentes com a função do fantasma, né? E, em última análise, ele vai dizer que a função do belo ele tem a ver com um efeito que é do fantasma. Então, a questão que eu estou colocando é, então, o que se pode se esperar de uma análise se não há esse atravessamento dessa barreira para chegar a uma pura falta-ser? Como é que, nesse caminho, nisso que se dirige ao desejo do outro, como é que o sujeito responde aí, né? Bom, bem, a ideia, por que isso, de alguma forma, como é que eu liguei isso a LOL? Bom, eu entendo, isso é uma leitura que eu fiz, enfim, eu acho que existem outras leituras, mas a minha leitura dessa função que tem na LOL, a cena do baile, né, que é uma função central ali, quer dizer, uma função que organiza tudo aquilo que se produz e que se repete, vamos dizer, a repetição dessa cena é que permite que se monte isso que o Lacan, eu entendo, diz que ela sabe, que eu concordo com a Cláudia falou, que tem a ver com essa estrutura do fantasma, né? O que isso permite que se monte? Permite que se monte o modo como que essa condição do desejo se apresenta. Isso que no neurótico está oculto, que é como se deseja, no caso do romance da Marguerite Duras, isso é mostrado por essa montagem, onde o objeto olhar tem essa função preponderante, né? E de que modo que isso se apresenta, né? Pelo fato, essa é a minha leitura, de que nessa cena, a aparição da Anne-Marie Streeter, não da Anne-Marie Streeter exatamente, mas essa função do vestido, principalmente, né, do vestido negro, né, do que esse vestido realiza nessa cena em relação a isso que faz a função no desejo desse vazio central. Eu penso que o que se realiza aí é que aquilo que poderia ser uma figura desse objeto impossível, que é a nudez feminina, enquanto ela é impossível de ser vista, porque a nudez feminina é impossível de ser vista. Não é impossível ver uma mulher nua, mas a nudez que se deseja ver é impossível, né? A nudez que a roupa desenha, que a roupa causa como nudez, essa nudez, ela é impossível, né? Só que ela, justamente, o que a Marguerite Duras consegue produzir é uma cena em que isso deixa de ser impossível. Porque esse vestido realiza essa nudez que nunca poderia ser vista. E, a partir daí, a LOL fica reduzida a um olhar. Não é que é o olhar dela, é a presença do olhar. E ela está reduzida a isso. Ela perde a sua divisão. Eu não vou discutir que estatuto tinha essa divisão, se ela é psicótica ou não, porque a questão não é fazer disso um diagnóstico, mas ela perde essa divisão
ela perde a fala e essa cena ela se remonta com a Tatiana. Também os cabelos negros da Tatiana são aí um elemento fundamental na tentativa de abordar esse objeto, né? De remontar essa cena. E só mais uma coisinha eu vou dizer. Tem mais coisas para dizer. Só para concluir, eu queria comentar que essa função, que é a função do belo aqui, no sentido do que esse objeto vem aí operar, quando Lacan diz que a beleza opera, isso poderia, de alguma forma, equivaler ao que está colocado pelo Bataille. Quando eu disse que no Bataille já tem tudo, a barreira do belo já está inteirinha colocada. Mas eu teria que fazer uma correção aqui, dizendo o seguinte: já está tudo aqui no Bataille, menos uma coisa, que é aquilo que nos interessa, que é qual é o lugar nessa estrutura para o analista. Isso não está no Bataille. E só para finalizar, eu queria dizer que, no caso do texto de Marguerite Duras, isso poderia, a minha hipótese é de que, se a gente poderia apontar aí o lugar do analista, não do analista que está lá sentado na cadeira, o lugar, a gente poderia dizer, do desejo do analista. Né? Onde que ele está? Ele está nessa posição do Lacan, que é de, ao mesmo tempo, se dizer arrebatado, né? Mas o arrebatamento do Lacan não é o mesmo de Law, porque ele não está arrebatado pela beleza, não é a beleza que opera para ele no texto da Marguerite Duras. Ele está arrebatado por esse saber, por esse rigor, pelo qual ela consegue produzir. Não é só produzir, é fazer com que a gente participe dessa cena. Né? E, então, ele, ao mesmo tempo que ele é arrebatado, tem um deslocamento em relação a isso, que é para o saber. Né? Não, ele não participa dessa... Ele não é todo olhar. Né? Então, aí, eu acho isso muito importante, porque isso faz muita diferença quando a gente fala de uma obra de arte, porque existe um tipo de trabalho que é psicanálise e arte, que eu acho discutível, e existe um trabalho que é com a arte, mas é psicanálise. E eu acho que o Lacan e o Freud, quando eles estão falando de arte, eles estão sempre fazendo psicanálise, porque é isso que interessa, é identificar ali onde, nessa estrutura, cabe o lugar do analista. Né? Bom. Obrigada, Maria Tereza. Nós estamos com o tempo avançado, então eu teria inúmeras perguntas a fazer, particularmente em relação ao texto do Christian, que me diz respeito à minha tese de doutorado, talvez em um outro momento. Mas eu gostaria de fazer uma provocação para o grupo de uma maneira mais geral. Quem sabe a gente tem aí pelo menos uns 5 minutinhos para poder falar disso, não sei. Dado que a prática da letra converge, mas não se sobrepõe ao inconsciente, eu gostaria de pedir que vocês comentassem um pouco sobre a hipótese que parece aparecer nessa mesa, de que a escrita de casos e a escrita literária tem nas diferentes formas de bordejar o objeto A, algo que as aproxima e, ao mesmo tempo, que as afasta. Né? E, então, aí, até perante a fala da Maria Tereza, agora, talvez pensando um objeto A como seria uma espécie de barreira de contato dessas escritas.
De fato, esse é um problema que eu creio assim crucial para definir e talvez postular o caso clínico como um gênero, né? Seria ele um gênero? Seria um subgênero? Ele tem uma história, ele tem momentos, vamos dizer assim, estilos consagrados. Será que seria possível fazer uma genealogia da escrita de casos clínicos, né, que se interpolasse com a própria história da clínica? Eu entendo que essa questão foi muito pouco trabalhada pela gente até aqui, né? Mas, para começar a conversa, eu diria assim que há algumas congruências entre escrita em geral, né, escrita literária e escrita do caso, que tem que ver com o domínio do mitos e do epos, né, que são duas dimensões de tempo que foram, vamos dizer assim, articuladas pelo Lacan, né? O tempo sincrônico, o tempo da pura repetição, né? O tempo que permite a gente sair da narrativa de um mito e extrair a sua estrutura, né? Enquanto, vamos dizer assim, dimensão de atemporalidade, e o tempo narrativo, epos, né? Que envolve e que presume que, num caso, você vai ter pelo menos uma ação transformativa. Eu tentei aludir essa condição que é hipotética, né, para a construção de casos. Bom, essas duas estruturas estão presentes na literatura e estão presentes na escrita de caso clínico. O que tornaria clínico o caso é que ele tem uma função para quem o escreve. Ele faz parte da transferência, né, uma forma do analista se separar daquilo, né, do ocorrido, né, do dado, do imediatamente, da experiência, né? Ou seja, teríamos que pensar uma função que andou um pouco assim fora de moda, né, na literatura, que é a relação, aqui no caso do Joyce, entre o narrador, entre o autor e o texto, né? Ou seja, de que forma o conceito de transferência ele é literariamente aproveitável, ou de que forma a gente pode pensar a transferência na literatura. Sem esse ponto, eu acho que a gente não vai conseguir, de fato, encontrar limites, barreiras, né, e pontos de passagem entre uma coisa e outra, né? De fato, o uso que o Freud faz, tanto de Joyce quanto de Marguerite Duras, em que ele, de fato, se distingue de uma crítica literária, né? Críticas literárias que se apoiam nos mais diversos saberes, né? Por que haveria algo de constitutivo da casuística clínica, né, nesses comentários? Ainda, para mim, não encontrei quais seriam essas condições, né? Isso não desmerece o trabalho, mas não define o que vem a ser a casuística, né? Olha, Cissa, eu acho que assim, a direção que eu tenho tomado é por aí mesmo. Quando me veio a convocação para pensar, né, o que nos meus estudos me autoriza, né, a entrar nessa questão que o Outreart pôs, né? A prática da letra converge com o uso do inconsciente. A primeira questão foi assim, o seminário da angústia. Né? Por quê? Do 7, né, do seminário 7 ao 10, né, para desembocar ali no 11, não podemos tirar o 11 também dessa jogada, então do 7 ao 11, né, Lacan está pensando o tempo todo essa relação de menos φ e A. Né? Menos φ e A. Então, as suas questões são, assim, como eu tenho pensado isso, como é que meus estudos têm se encaminhado, é nessa direção da sua pergunta mesmo. Bem, passo a palavra rapidamente a alguém que se sinta com vontade de fazer alguma questão. Talvez o horário apresse outras vontades. É verdade. Bem, se não há mais questões, então gostaria de lembrá-los da nossa programação à tarde
e comunicá-los que, ao invés das 2, começaremos às 2h20, dado o nosso atraso, para poder dar tempo aí mínimo das pessoas, né, fazerem o que precisam nesse intervalo.